Pergunte ao doutor. Oferecimento: Laboratório Búrigo. Pode confiar. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. E Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Muito bem. Pouco lembrado, os quadris são responsáveis pelas articulações que sustentam todo o corpo, uma vez que conectam as pernas ao tronco. Ao correr, por exemplo, essa articulação sustenta em média 8 vezes o peso da pessoa. Além da sobrecarga, muitos outros fatores contribuem para lesões nos quadris, comprometendo essa estrutura que nos permite ficarmos em pé e caminharmos, necessitando de tratamentos que incluem até mesmo cirurgias de prótese do quadril, artroplastia de quadril. O que você precisa saber antes da cirurgia? Muito bem, esse é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor, e para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico ortopedista, também especialista em cirurgia de quadril, Dr. Rodrigo Benedetti Scheid. Dr. Rodrigo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Doutor, quais são as principais lesões nos quadris e quais as possíveis causas? Bom, a principal lesão nos quadris que levam os pacientes a procurarem atendimento hoje em dia é o caso da osteoartrose. A osteoartrose nada mais é do que o desgaste da articulação do quadril, o desgaste de toda a cartilagem que recobre a articulação. Existem outros problemas menos frequentes, que normalmente não chegam aí a tratamento cirúrgico, como tendinites, bursites, mas a doença que mais incapacita e que mais causa limitação aos pacientes é o caso da osteoartrose. Bem, doutor, e quando está indicada a cirurgia de prótese de quadril? Bom, a cirurgia de prótese ela é indicada naqueles pacientes que possuem uma osteoartrose avançada, ou seja, que um desgaste bem acentuado da articulação e que apresentam dor ou limitação da atividade de vida diária. Então, eu costumo dizer que a indicação da prótese normalmente ela é feita pelo paciente, que é o paciente que sente a dor e ele que sabe o quanto que aquilo limita o seu dia a dia. Às vezes a gente possui pacientes com radiografias horríveis, com desgastes enormes, mas os pacientes sentem pouca dor. Então, nesses casos, o paciente deve aguardar o surgimento desses sintomas. E assim, quando ele tiver dor que lhe incapacite, que limite a sua atividade diária, para dirigir um carro, para calçar um sapato, para escovar, para lavar os pés, daí sim é o momento adequado para ele realizar o procedimento. E normalmente essa decisão também é em conjunto com o seu médico, uma decisão para ser tomada entre os dois. Bem, doutor, e o que é uma prótese de quadril? Nós temos alguns modelos, né, doutor? Isso. A prótese de quadril nada mais é do que uma peça, uma articulação artificial, uma articulação mecânica, podemos dizer, que ela pode ser constituída de uma série de materiais, sendo que as mais comuns é uma prótese de liga de cromo e cobalto, associado com algumas partes de titânio. Então aqui a gente tem uma prótese de quadril que ela é polida, a gente vê que é uma prótese lisa, certo? Que é uma prótese cimentada. Essas próteses a gente prepara o leito do osso, coloca um cimento especial, um cimento ortopédico, e essa prótese é colocada suavemente dentro do osso. Existem outros tipos de prótese, que são as próteses não cimentadas. Não cimentadas. Exatamente, são próteses mais ásperas, a gente pode ver o tipo de material também é diferente. E elas são próteses que são colocadas sob pressão dentro do osso, não vai cimento na interface prótese-osso. Qual a diferença? Normalmente, a corrente americana, ela tende a fazer, os americanos eles tendem a fazer mais próteses não cimentadas. Já os europeus, principalmente os britânicos, a corrente
tende a fazer mais as próteses cimentadas. Cimentadas. No Brasil, a gente faz uma mescla disso. Então, hoje em dia, a tendência é que pacientes com bom estoque ósseo, ou seja, pacientes jovens, a tendência nacional é de serem feitas mais próteses sem cimento, essas próteses mais ásperas. E em pacientes com uma qualidade óssea pior, pacientes idosos, 70, 75 anos ou mais, a gente tem uma tendência a fazer próteses cimentadas. Mas isso também é uma decisão e uma escolha do cirurgião em conjunto com o seu paciente. Outra coisa, outro fator que influencia a escolha do implante e que está mais em discussão hoje na literatura mundial é a questão do tipo de superfície que essa prótese vai trabalhar. Então, hoje em dia, o que importa mais para a durabilidade de uma prótese é o tipo de superfície e não se ela é cimentada ou não cimentada. Então, hoje em dia, a gente tem as superfícies, a gente chama de metal com o polietileno, que é essa peça mais branca, que na verdade é um tipo de um plástico, como se diz, é uma liga, né? E existem as próteses que tu pode alterar a cabeça, ao invés de ser de metal, uma cabeça de cerâmica. De cerâmica. Essa cabeça de cerâmica ela pode ser articulada com esse polietileno, fazendo a mesma articulação de metal, ou esse polietileno pode ser trocado também por uma parte de cerâmica, que corresponde à prótese que a gente fala de cerâmica. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico ortopedista, também especialista em cirurgia de quadril, Dr. Rodrigo Benedetti Scheidt. Rápido intervalo comercial e já voltamos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na CardioDay é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo CardioDay Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. CardioDay Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. O que você deseja na hora de comprar ou trocar o seu carro? E que tal ir além de uma boa negociação? Venha para o Marcelo Automóveis. Um estoque com as melhores opções em veículos novos e seminovos. Todos com garantia e procedência. Um respeito ao cliente. E ainda a confiança e credibilidade de mais de 15 anos. Veículos com garantia e procedência. Marcelo Automóveis. Avenida Santos Dumont, 1810. Bairro São Luís, Criciúma. Liberdade é poder escolher. Combinar o que você quiser. É definir seu estilo de viver. Em ambientes que criam a comodidade que você merece. Com qualidade, beleza e praticidade. Tenha a liberdade de escolher o que há de melhor para a sua família. Moveluz. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Viva a Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos.
Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico ortopedista, também especialista em cirurgia de quadril, Dr. Rodrigo Benedetti Scheidt. Doutor, é possível realizar a prótese total de quadril bilateral no mesmo tempo cirúrgico? Sim, é possível realizar, né? São cirurgias um tempo de duração pouco prolongado e existem algumas indicações bem restritas. Por quê? Porque a cirurgia de prótese de quadril, apesar de ela ser uma cirurgia que dá um nível de satisfação para o paciente muito grande, né? O paciente fica com alívio da dor muito recente e volta às suas atividades bem precoce, mas ela também possui seus riscos. Certo. Né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Então, a cirurgia de prótese, quando tu vai realizar bilateralmente, esses riscos aumentam. Então, a indicação, ela depende muito do tipo de paciente. Então, a principal indicação seriam aqueles pacientes que possuem artrose acentuada, dor e limitação em ambos os quadris e que por algum motivo eles querem resolver o problema de uma vez só. Né? Isso aí é frequente no consultório a gente ouvir esse tipo de pedido. Tem alguns profissionais que realmente indicam, mas a minha conduta é em casos extremos, né, de real necessidade, ou por algum tipo de doença que o paciente não possa ser submetido a 2 procedimentos cirúrgicos. Certo. O país que indica muito a questão de realização da artroplastia bilateral são os americanos, pela questão financeira. Então, nos Estados Unidos, tudo é calculado e lá eles veem que se tu fizer 2 cirurgias em um tempo só, o gasto com o hospital é menor, o gasto com equipe médica é menor, o tempo de permanência hospitalar também, se somado aos 2 procedimentos, é menor, então eles acabam indicando mais. Sim. Mas no Brasil, são raros os casos realizados, né? E, ao meu ver, se a gente colocar na balança risco e benefício, eu procuro orientar os pacientes a realizar um procedimento de um lado, aguardar de 2 a 3 meses e daí sim realizar a artroplastia do lado contralateral. A recuperação não tem muita diferença, a recuperação de um lado só e dos 2 lados é praticamente a mesma, mas no meu ponto de vista os riscos aumentam demais a gente fazendo as próteses bilateralmente. Bilateralmente. Doutor, uma outra questão, aquele indivíduo que tem artrose, já no estágio bem avançado, e sente a chamada dor irradiada, isso é fato pelo problema da artrose mesmo? Uma vez feito a cirurgia, esse problema ele é sanado? Exatamente. A dor irradiada no joelho é uma dor muito comum e muito frequente, que em alguns casos pega o ortopedista de surpresa. Alguns pacientes chegam se queixando de dor somente no joelho, né? E tu acaba examinando e tu vai ver que o problema está lá em cima no quadril. Isso aí decorre por qual processo? Na verdade, existe um nervo que é responsável pela inervação da parte da frente do quadril e esse nervo se estende até a região de dentro do joelho, a região medial. Então é comum esses pacientes terem problema, acharem que a dor é do joelho e na verdade o problema está lá em cima. Após a cirurgia, como tu tira esse processo inflamatório, tu tira o contato de osso com osso, que é o que acontece na artrose, né? Ocorre uma fricção de osso com osso, tu cessa com o mecanismo da dor e automaticamente essa dor referida, ela também desaparece. Bem, doutor Rodrigo, como é o pós-operatório e reabilitação da prótese do quadril? Bom, a recuperação após uma cirurgia de artroplastia do quadril, ela depende, como várias coisas, da conduta do cirurgião. Existem vários protocolos de reabilitação, existem alguns profissionais que procuram reabilitar mais precoce, outros preferem aguardar um pouco mais de tempo. E também vai depender do tipo de paciente que tu estás tratando. A reabilitação no paciente jovem ativo, ela é totalmente diferente da reabilitação de um senhor de mais idade, 80, 85 anos. A recuperação vai ser um pouco mais lenta do que desse paciente mais novo. Mas, em resumo, a cirurgia, um medo e uma insegurança que os pacientes têm é que eles... Doutor, eu vou ficar quanto tempo de cama? Eu vou ficar quanto tempo em repouso? Né? Na verdade, a cirurgia de prótese ela é uma cirurgia realizada para que o paciente retorne à caminhada o quanto antes.
Ou seja, quanto mais cedo ele voltar a caminhar, menores são as complicações. Certo. Então, o meu protocolo que eu utilizo, vou resumir para vocês para ficar claro para os espectadores. O paciente normalmente opera num dia, no primeiro dia depois da cirurgia, ou seja, na manhã seguinte, ele é retirado do leito, senta na poltrona. Se o paciente não tiver tontura, não tiver nenhuma outra complicação, na parte da tarde ele já começa a deambular. Ele deambula inicialmente com andador e com auxílio do fisioterapeuta. Certo. Né? A fisioterapia tem um papel muito importante na recuperação dessas artroplastias, tanto na parte intra-hospitalar quanto no momento da alta do paciente. Então, a partir do segundo dia, ele já começa a caminhar e a cada dia ele vai aumentando a frequência da caminhada. Existem alguns cuidados que são dados antes da cirurgia e durante também a internação, que são alguns movimentos que o paciente deve evitar por cerca de 45 dias, que é o tempo da cicatrização da musculatura. Esses movimentos são principalmente cruzar as pernas, né? E ao deitar de lado ele tem que manter um travesseiro entre os joelhos, para evitar complicação de deslocamento dessa prótese. Esses cuidados são tomados por volta de 45 dias e a partir daí ele é liberado para retornar às suas atividades gradativamente. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico ortopedista, também especialista em cirurgia de quadril, Dr. Rodrigo Benedetti Scheid. Rápido intervalo comercial e já voltamos. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Viva a Cirurgia Plástica, esculpindo sonhos. A cidade que queremos, a gente faz com saúde. Em 2013, Criciúma apresentou a menor taxa de mortalidade infantil dos últimos 3 anos. Com a contratação de novos agentes de saúde, Criciúma será 100% coberta pelo programa Estratégia Saúde da Família. Prestação de contas. Prefeitura de Criciúma. A cidade que queremos, a gente faz agora. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico ortopedista, também especialista em cirurgia de quadril, Dr. Rodrigo Benedetti Scheid. E a gente está falando aí da cirurgia de prótese de quadril.
Bem, doutor Rodrigo, quais são os possíveis riscos e complicações da cirurgia? Se é que existe, doutor. Bom, as complicações da artroplastia de quadril, como qualquer outra cirurgia, elas existem, né? Não existe procedimento invasivo sem risco. Os riscos são pequenos quando o paciente bem avaliado pré-operatoriamente, paciente avaliado pelo seu cardiologista, pelo seu clínico, né? E com os exames todos regulares, os riscos eles são pequenos. Quais são os principais riscos que existem? O principal risco e o que mais teme os cirurgiões é a questão da infecção, né? A infecção ela ocorre em toda cirurgia, ela pode ocorrer, e principalmente nas cirurgias que é colocado algum tipo de implante no paciente. Então a prótese nada mais é do que um implante, ela é um corpo estranho dentro do organismo e esse risco infeccioso ele aumenta um pouco. Para a gente é um risco alto, mas se for ver para o paciente ele é um risco baixo. Em torno de em próteses primárias, ou seja, a primeira vez que o paciente vai colocar a prótese, exatamente, esse risco gira em torno de 0,7%, 0,8%. Ou seja, a cada 100 pacientes operados, menos de um vai desenvolver um processo infeccioso. Para isso, a gente toma todos os cuidados de asepsia, antisepsia. O cirurgião ortopédico ele é o cirurgião mais chato com relação a cuidados, porque as cirurgias ortopédicas, realmente o risco de infecção é um pouco maior do que as cirurgias normais. Mas, dentre todo um universo de paciente, o risco é relativamente pequeno. Claro que vai depender também do hospedeiro, ou seja, do tipo de paciente. O paciente que tem diabetes, o risco aumenta um pouquinho. Claro. O paciente cardiopata e por assim adiante. As outras complicações que existem seriam a trombose da perna, da veia da perna. O que é a trombose? É um entupimento de uma veia da perna, né, que ocorre um inchaço importante da perna, um inchaço com dor, na verdade, porque o inchaço ocorre naturalmente depois da cirurgia, mas o inchaço com dor a gente tem que ficar atento. Certo. Para isso a gente usa medicamentos, a gente usa alguns exercícios já pós-operatórios imediatos que já vai diminuir o índice de complicação. Também é um índice bem pequeno, em menos de 1%. Menos de 1%. Doutor, existem complicações que podem acontecer mais tardiamente? Existem, principalmente a questão da infecção, que ela pode ocorrer tanto perioperatoriamente, ou seja, ela pode ocorrer, se ela ocorre dentre os primeiros 2 anos depois da cirurgia, ela é considerada como uma infecção transoperatória. E se ela ocorre tardiamente, ela é considerada como uma infecção crônica, não ocorrendo durante a cirurgia. Essa infecção ela pode ocorrer durante uma transfusão sanguínea, durante o procedimento dentário. Então, todo paciente que tem uma prótese, ele tem que tomar alguns cuidados, tipo tomar um antibiótico, vai fazer um procedimento dentário, ele tem que ser tomado antibiótico cerca de 30 minutos a 1 hora antes do procedimento. Antes do procedimento. E existem complicações relativas ao trauma, basicamente, né? Pacientes que se acidentam, que possuem essa prótese, se a fratura acomete esse osso que possui a prótese, a gente tem que fazer a troca do implante, mas são situações que têm solução, né? Claro que são situações um pouco mais complicadas, mas há solução para todo tipo de problema. Agora, doutor, uma outra coisa que acontece muito, a pessoa coloca ali uma prótese cerâmica que hoje, digamos que seja mais resistente, né? Sim. E aí o indivíduo acha que acabou o problema dele definitivamente. É isso mesmo, doutor? Principalmente na artroplastia de cerâmica, ela é uma, a gente chama de uma superfície muito dura, ou seja, é uma cabeça de cerâmica articulando com a parte do acetábulo de cerâmica. Esse tipo de artroplastia, a durabilidade dele, como eu referi anteriormente, em laboratório ela é enorme, o desgaste dela é muito pequeno, mas ela possui a complicação da fratura da cerâmica. Então esse tipo de prótese, normalmente eu não autorizo o paciente a jogar futebol, a praticar um exercício de alto impacto pelo risco que tem da quebra dessa cerâmica. Então se ocorre, a gente chama da fratura da cerâmica, também é uma complicação raríssima, né? Mas existe e a gente acaba orientando, né? Então para pacientes muito ativos, que o médico percebe que ele vai realizar atividades de alto impacto, talvez uma opção
melhor seja a superfície com cabeça de cerâmica e a parte do acetábulo de polietileno, que é aquele plástico, que com isso o impacto é absorvido mais facilmente. Mais facilmente. Bem, doutor, agora para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero dizer aqui que para o meu telespectador que eu sou um paciente do Dr. Rodrigo, eu tenho que me submeter a uma cirurgia para colocação de prótese, mas ao longo de 30 anos aí, né, doutor, eu também venho sofrendo um desgaste, meu problema é no quadril esquerdo, mas eu venho sofrendo também um desgaste no quadril direito. E até eu tenho o meu raio-x aqui, eu gostaria que o doutor Rodrigo explicasse pra gente, porque eu sempre tive muito medo, né, doutor? Sim. De ter que fazer essa cirurgia bilateral. Mas não é o meu caso, né, doutor? Ele está enrolando faz 3 anos já. Bom, aqui com a autorização do Aguinaldo, é claro, a gente vai mostrar a radiografia dele, né? Que vocês podem ver. Eu vou virar aqui para vocês, que eu acho que fica melhor. Então, vou mostrar só essa aqui. Isso. Então a gente tem uma radiografia da bacia dele, onde a gente pode ver o quadril esquerdo e o quadril direito. A gente percebe que o quadril direito, ele ainda tem, esse aqui é a cabeça do fêmur, o acetábulo, e entre esses dois ossos a gente vê um espaço. Certo. Esse espaço que é visto aqui é a cartilagem. Tá? Se a gente for ver o quadril do lado esquerdo, a gente vê que praticamente não existe mais espaço entre os dois ossos. Completamente comprometido, né, doutor? Exatamente. Então, isto que a gente chama de artrose severa, ou artrose grau 4, né, que seria o último estágio, doutor? Exatamente, é o último estágio. E nesse estágio, normalmente, o paciente tem bastante dor, certo, e muita limitação para realizar suas atividades, tipo cortar uma unha, vestir um calçado, escovar o pé, né, entrar e sair do carro. Então, normalmente, são esses tipos de limitação que levam o paciente a procurar o ortopedista. Doutor, e se eu tivesse que fazer, então, uma intervenção cirúrgica no quadril direito, como é que seria, doutor? No quadril direito, Aguinaldo, o que tu apresenta, tu tens uma deformidade que a gente chama de deformidade tipo Kami. O que é isso? É aparentemente essa pequena curva aqui nessa região, na cabeça do fêmur, que quando o paciente faz o movimento de abertura da perna ou de flexão acima de 90 graus, essa extremidade do osso faz uma colisão com a região do acetábulo, ele bate mesmo na região do acetábulo e vai causando ao longo do tempo desgaste. Essa é a teoria do impacto fêmur-acetabular que eu falei anteriormente, que acometeu o nosso atleta, o Gustavo Kirten. O Gustavo Kirten. No entanto, existem muitas pessoas que possuem essa alteração, mas não possuem dor neste quadril, que é o teu caso. Certo. Então, nesses casos, a gente acaba apenas observando, né? E na medida que o paciente desenvolve a dor, que também não são todos, alguns pacientes vão viver por anos sem ter sintomas, a gente não faz nada. Agora, naqueles pacientes que começam a desenvolver dor decorrente dessa alteração, é possível fazer uma cirurgia por vídeo, né? Uma videoartroscopia de quadril, onde tu faz a correção dessa deformidade, tu faz uma raspagem e tu tira o impacto da cabeça do fêmur com um acetábulo. Com isso, o objetivo é de que tu vai evitar o desenvolvimento da artrose, que ainda não está bem comprovado cientificamente, ou ao menos tu vai atrasar o processo. Beleza. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico ortopedista, também especialista em cirurgia de quadril, Dr. Rodrigo Benedetti Scheid. Dr. Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Aguinaldo, e quando tiver interesse e eu vou estar sempre aqui disponível para esclarecimentos e tirar as dúvidas, fico à disposição. Obrigado, doutor. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Laboratório Búrigo. Pode confiar. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. E Movelux. A qualidade que você precisa, com o luxo que você merece.